estamos nessa série de exposição bíblica por todo o Novo Testamento. Você já viu e já estudou comigo aqui juntos vários livros do Novo Testamento, e a ideia é, quando acabar o Novo Testamento, a gente entrar no Antigo e vai ser maravilhoso. Estamos agora no Evangelho de Lucas. Domingo passado falamos de forma introdutória, usando o capítulo 1 e o capítulo 2, e agora vamos falar um pouquinho do capítulo 3 e 4, e eu quero fazer uma pergunta para você, e a pergunta deve estar aqui no telão, e que você possa refletir sobre ela. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? E eu quero convidar você a abrir lá Lucas, capítulo 19, versículo 10. Nós sempre vamos ler, eu sempre vou estar lendo aqui de início, esse versículo que é o tema central do Evangelho de Lucas. O tema central do Evangelho de Lucas está registrado nesse capítulo 19, no versículo 10. Você sabe que Lucas não era um dos apóstolos, mas ele era um homem cristão, parceiro de missões do apóstolo Paulo. Ele era grego, provavelmente, e também era médico. E ele escreve esse relato da história de Jesus de uma forma muito detalhada e minuciosa, como ele mesmo diz, logo no capítulo 1, para um amigo. Alguns interpretam também que possa ser um grupo bem elitizado, chamado Excelentíssimo Teófilo. Até abordamos domingo passado de como é maravilhoso quando temos amigos que nos levam mais próximo de Jesus, que nos levam mais próximo de Deus. E até falamos que, da mesma forma que devemos ter amigos que nos conduzem mais perto de Deus, e que eu e você também sejamos amigos de pessoas, onde eu e você seremos instrumentos de Deus para sempre conduzir as pessoas mais próximas de Deus também. Lucas escreve detalhadamente toda a história de Jesus para que esse amigo Teófilo, ou um grupo de amigos, possa entender quem Jesus era e qual é o grande propósito e missão dele. Que eu e você sejamos assim também. Lucas 19:10, que é o tema central de todo o Evangelho de Lucas, relata assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vou repetir. Lucas diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Veja que Lucas coloca Jesus e ele traz agora a figura desse termo usado como Filho do Homem, que é muito mencionado em alguns profetas do Antigo Testamento e também no sonho de Daniel. Quando Jesus ele traz essa identificação de que ele era o Filho do Homem, os judeus daquela época sabiam prontamente de que ele estava se autodenominando o Messias, o Filho de Deus. Jesus ele veio, como Filipenses 2, se não me engano, diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão de sua glória e veio habitar entre os homens. Ele encarnou de forma humana. Então ele era 100% homem e também 100% Deus. Ele, como homem, tinha também fragilidades. Quando eu digo fragilidades do corpo. Ele tinha necessidades fisiológicas, como eu e você também temos, porque ele viveu entre nós. Ele, se cortasse o corpo, ele também sentiria, ele sangraria, como aconteceu até mesmo no seu ato de crucificação. Mas ele era 100% Deus. E ele é mencionado aqui que o Filho do Homem, ele veio com uma missão de resgate. Ele veio fazer o quê? Salvar e buscar os perdidos. Isso mostra, amados, que não importa classe social, não importa cor, se é branco, negro, amarelo, não importa gênero, se é questão de heterossexual, homossexual ou qualquer outra coisa, se ele é rico ou pobre, se ele é moralmente perfeito, no caso, no sentido de sempre pagar os seus impostos, tudo bonitinho, ou o mais vil pecador. Jesus veio para buscar a todos,
O Evangelho mostra, e Lucas também relata, que a missão dele era buscar a você e a mim, a nós. Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós precisamos de redenção. Todos, absolutamente todos. Não é pelas suas obras, não é pelo que você faz que você alcançará os céus, mas é pelas obras de Jesus na cruz, que Ele, ao morrer, Ele nos trouxe salvação, e quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos deu agora o direito nele de poder habitar com Deus para todos sempre nos céus. Amém? Amém. Somente em Jesus, e é somente pela graça. Você precisa reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador e entender que Ele veio buscar-nos, porque todos nós estávamos perdidos. Mas você, ao reconhecer Jesus como Senhor, então você agora foi encontrado, você passa agora a ser filho dele. E sendo filho dele, porque Ele tinha uma missão, que era buscar e salvar. Agora que você entrou na família dele, você pertence agora a Ele, você agora se torna filho de Deus, também agora você recebe uma missão. Se Jesus tinha uma missão, e você agora passa a ser filho e um discípulo dele, você também tem uma missão. É impossível um discípulo de Jesus, salvo nele, viver na terra sem uma missão. Porque se Jesus tinha uma missão, eu e você também devemos ter. E a pergunta que eu te faço agora, para que você reflita e vamos pensar aqui na palavra: qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Vamos lá, volta de novo, você está com 19, capítulo 19 aberto. Vamos lá, deixa a sua Bíblia aberta, você está com a sua Bíblia nas mãos, nos capítulos 3 e 4. Nos capítulos 3 e 4, que vai falar, porque para toda missão, para que eu e você possamos cumprir uma missão, precisa haver um preparo, correto? Se você pretende fazer uma faculdade, se você pretende abrir uma empresa, se você pretende abrir um negócio, você não pode fazer de qualquer jeito. Você precisa primeiro fazer uma pesquisa de mercado. Você precisa se preparar com conhecimento para que você então possa ser bem sucedido no propósito da missão que você deseja realizar. Antes da missão em si, precisa haver um preparo. Você olha, no capítulo 1 e no capítulo 2 falamos das boas notícias que Deus nos trouxe, quando anunciou 2 nascimentos. Primeiro, o nascimento de João Batista, através de um milagre, porque a mãe dele, Isabel, isso mesmo, Isabel, porque a sua mãe Isabel era estéril, e eles já eram idosos, e ali nasce João Batista, um profeta, depois de mais de 400 anos de um silêncio profético de Deus na terra. E logo em seguida as boas e maravilhosas notícias, porque não era somente João Batista que nasceria, mas o Salvador, o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Ele nasceu, aleluia. Mas antes de ambos, tanto João Batista como Jesus, eles se prepararam para as missões que eles iriam cumprir. Veja, eu quero ler com você no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo. Aqui está o preparo de João Batista antes de sua missão. E diz assim: era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia, seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites, Elisânias governava Abilene. Aqui Lucas está relatando a liderança política da época. Agora ele vai relatar a liderança religiosa, quando ele diz assim: Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes neste ano. E neste ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia aonde mesmo? Como é que está nas suas escrituras? Que vivia onde? Né? No deserto. João Batista, ao nascer, e ele era filho de Zacarias, que era de uma linhagem sacerdotal, ele tinha como filho de um
de um homem de linhagem sacerdotal todo o direito de ter todos os privilégios de um filho de um sacerdote, de viver entre as classes mais altas do templo, de conviver e ter direitos até mesmo de servir a Deus no templo. Mas ele foi para o deserto e lá ele se preparou. Alguns textos vão dizer que lá ele comia mel silvestre e gafanhotos. E se você olhar na história, não era literalmente gafanhotos mesmo, era um outro tipo. Mas, enfim, ele se preparou no deserto, na presença de Deus, até chegar o momento de sua missão. Ele se preparou. Agora vamos ver qual foi a missão de Deus para João Batista, do versículo 3 ao 6, do mesmo capítulo 3. Veja, diz assim, João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João Batista se prepara no deserto. E agora ele vem para a sua missão. E a missão dele qual é? Pregar as boas novas e anunciar quem viria através do arrependimento. Ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não existe novo nascimento, amados. Quando ele diz aqui nesse texto da missão dele, não existe novo nascimento se não houver regeneração da mente e comportamento através do arrependimento. Se você olhar os textos para ganhar tempo, você pode ler na sua casa, você vai ver que quando João Batista está ali cumprindo a sua missão, fazendo batismos e pregando o evangelho do reino e pregando o arrependimento, muitas pessoas iriam começar a procurar João e dizer: João, alguns cobradores de impostos diziam: João, o que eu devo fazer? E ele vai dizer: não cobre além do que é devido. Aí alguns homens, soldados, perguntavam: nós somos soldados romanos, e nós? O que devemos fazer? Não venha a extorquir ou a usar de sua autoridade para granjear mais dinheiro ou extorquir as pessoas. Contente-se com o seu próprio salário. Veja que João está chamando essas pessoas a um arrependimento e a uma mudança de mentalidade e de comportamento. Uma metanoia, como diz no grego. Não há como você e eu vivenciarmos o Evangelho do Reino sem uma transformação real do nosso comportamento. Se você veio a Cristo e você entendeu que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e agora o Espírito Santo habita em você, você não pode ter as mesmas formas de pensar como era antes. Você não pode ter os mesmos comportamentos como era antes. Uma pessoa com uma identidade formada em Jesus, com consciência de missão, ela também tem transformação de mente e comportamento. João, ele traz aqui na sua missão essa palavra ao povo daquela época, e essa palavra é para nós também. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Veja, ele diz assim, que Isaías menciona João Batista dizendo que ele irá preparar o caminho para a vida do Senhor, e ele menciona de uma forma figurativa: abra uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, os montes e colinas nivelados, as curvas serão direitadas e os lugares acidentados aplanados. Quer dizer, as vidas que estavam todas tortas, toda quebrada, ao se encontrar com o Senhor, haverá mudanças, porque Ele irá consertar aquilo que estava quebrado por causa do pecado. Talvez o passado machucou você, talvez você se machucou muito em sua história até aqui, mas saiba que na presença de Deus Ele conserta todas as coisas.
Ele sara a sua alma, ele sara, ele renova o seu espírito, ele sara a sua alma, ele conserta aquilo que se quebrou em você, ele te transforma em uma nova criatura, em um filho de Deus. Amém. Porque todos aqueles que se achegam a ele têm uma identidade de filhos, mas também ele adquire uma missão. E para cumprir essa missão, você precisa ter renovação de vida. Veja, 2 Coríntios 5,17, não precisa abrir, mas eu vou ler para você. 2 Coríntios 5,17 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo, você está em Cristo? Diz amém. Amém? Amém? Diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Mudança de vida. Gálatas 2,20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você que é filho, você que é nova criatura, você agora tem uma identidade. Você é filho de Deus e agora você não vive mais para você, porque Cristo habita em você. Você vive agora totalmente para Ele, amém, irmãos? Você precisa ter essa consciência. Quem tem uma identidade tem uma consciência de missão. Se você tiver a identidade nele e com essa consciência de identidade, saber, eu sou um filho dele, eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Deus pegou, por causa dos meus pecados, aquela veste suja do pecado. E quando eu me arrependi, e quando eu me entreguei ao Senhor, Ele tirou aquelas vestes sujas do pecado, cheias de buracos, de sujeiras, que talvez eu achava muito bonito, por causa das minhas vistas obscurecidas. Mas agora Ele abriu os seus olhos, e Ele tirou as vestes sujas e colocou vestes novas. Ele colocou sandálias, aqui eu vou colocar de forma figurativa, Ele colocou sandálias em seus pés, um anel, como acontece na história do filho pródigo. E Ele fala assim: você é meu filho, você é minha filha, venha para essa família celestial, aleluia. Mas Ele diz assim: mas ainda há muitos aí fora que estão perdidos. E da mesma forma que eu vim ao mundo para morrer por eles, e agora que você teve seus olhos abertos e recebeu vestes novas, não é para você ficar sentado, é para você se levantar e anunciar as boas novas para aqueles que ainda estão perdidos. Amém, irmãos? Se prepare na presença de Deus e entenda a sua identidade nele, porque você e eu temos uma missão. Veja, então agora, ainda cumprindo a missão que Deus deu a João Batista, ele teve o grande privilégio, eu imagino que a Bíblia mesmo relata que ele ficou até constrangido, porque ele fez o batismo de Jesus. Veja, lá no capítulo 3, vai lá para o versículo 21 e 22. No versículo 21 e 22 do capítulo 3, diz assim: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Cumpria-se assim também a missão de João. Que privilégio, e ele até se constrange quando ele vê o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus vindo até ele para o momento de batismo. Eu te pergunto, você acha que Jesus, sendo o próprio Deus, precisava de batismo? Mas ele era um filho obediente. Ele não precisava de batismo, ele era o próprio Deus na terra. Mas então por que ele se batizou? Por obediência ao Pai, entendendo a sua identidade, compreensão de sua missão e humildade diante de Deus e dos homens. E se ele foi assim, e nós também devemos ser. E sabe o que eu vejo? Que
que se Jesus, sendo Deus, ele vivia debaixo de obediência, eu digo para você, quem anda em obediência sempre vai viver debaixo de céus abertos. O texto diz, quando ele orava, o céu se abriu. Veja, ele estava ali para ser batizado. Se você e eu andarmos em obediência às Escrituras, sempre estaremos andando debaixo de céus abertos. Quando você dobrar os seus joelhos para orar, Deus vai falar, fala comigo, eu quero te ouvir, filho meu, porque você é muito amado. Fala, minha filha, você quer falar comigo? Fala, porque eu quero te ouvir, porque você é muito amada. Se Jesus andava em obediência, eu e você devemos andar, porque quem anda em obediência vai sempre viver e andar também debaixo de céus abertos. No finalzinho diz assim, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ninguém consegue cumprir sua missão se não tiver convicção de sua identidade. Jesus sabia quem ele era, e mesmo assim ainda teve a confirmação dos céus quando o próprio Deus diz, eis o meu filho amado em quem tenho muita alegria. Você precisa ter essa convicção de sua identidade. Eu quero reforçar isso para você, porque ninguém que tenha convicção de sua identidade em Deus também conseguirá cumprir a missão que Ele quer colocar em suas mãos. E eu quero lembrar você da escola bíblica que passou agora há pouco. Você lembra da escola bíblica, relembrando o texto de Romanos 8,14, quando fala dos filhos, e de João 1,12? Em João 12 fala dos filhos, no grego teknon. E em Romanos 8,14 até o 17 também fala de outro tipo de filho, que são os filhos uiós. Deus espera que todos nós, sendo teknon, filhos, por filiação dele, por Cristo, nos tornemos uiós, filhos maduros. Somente um filho maduro poderá ter a responsabilidade de cumprir a missão. É por isso que eu sempre digo aqui entre nós, eu não espero, e por favor não tenha essa infantilidade e pensamento de que você vai ter uma igreja perfeita. Não teremos. Eu não busco uma igreja perfeita, sabe por quê? Porque eu estou nela. Se eu estou nela, a igreja nunca vai ser perfeita. E você também, tá? Porque nós somos imperfeitos, somos cheios de falhas, cheios de problemas. Minha esposa que eu digo. Somos cheios de falhas. Mas graças a Deus, que mesmo nós somos cheios de falhas, a graça de Deus nos alcançou. Amém. E o Espírito Santo decidiu morar em nós. Glória a Deus por isso. Sendo nós vasos de barro, frágeis, mas dentro de nós, que nem o apóstolo Paulo fala, habita um tesouro inestimável, que é a presença do Espírito Santo. Na minha vida e na sua vida, para te ajudar, para nos ajudar a cumprir a missão. Mas você precisa viver em obediência. Você precisa viver em humildade e submissão total a Ele, para que você seja um cristão, um filho maduro, para que você cumpra a sua missão aqui na terra. Veja, agora no capítulo 4, convido você no capítulo 4, porque agora é o preparo de Jesus. João Batista se preparou no deserto. João Batista saiu para pregar a vinda do Messias e o arrependimento dos pecados do povo. Agora Jesus também, antes de cumprir sua missão, Jesus também vai se preparar. E se Jesus, que é o Senhor, se preparou, eu e você também devemos nos preparar. Veja no versículo 1 ao 3, do capítulo 4, diz assim: Jesus, após o batismo isso, Jesus, cheio do quê? Está aí na sua Bíblia? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto, onde foi tentado pelo diabo 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, somente até aí, para por aí. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo que estava nele ao deserto para se preparar.
E lá ele aconteceu o quê? Ele foi tentado. Se Jesus, sendo Filho de Deus, foi tentado, você acha que você não será? Qual é o segredo? Estar cheio do Espírito Santo, para não ceder às ciladas de Satanás e às tentações que ele colocará para mim e para você constantemente. Constantemente. E eu quero rapidamente, só não quero me aprofundar, não é o propósito agora, mas rapidamente só trazer uma compreensão das tentações de Jesus que ele sofreu no deserto. Fique com sua Bíblia aberta. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas veja aí o versículo 3 e o versículo 4. Veja que Satanás, quando ele começa a tentação, primeiramente, Satanás não... Você pode perceber que a tentação não começa durante o jejum de Jesus. Você pode perceber? Satanás na espreita ficou aguardando Jesus jejuar os 40 dias. Não foi no meio do jejum. Ao terminar os 40 dias, veja o texto, ao se passar 40 dias de jejum no deserto, ele não comeu, mas ele bebeu. Pode ver que o texto fala que ele teve fome. Quer dizer, ele bebeu água, ele só não comeu. É um jejum só de comida, não comida. Ele passou 40 dias e 40 noites, claro, em fome, em jejum e em consagração diante de Deus. E ao passar-se esse tempo, o texto diz que ele teve o quê? Fome. Aí entra Satanás. E aí Satanás vem até ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus. Você que conhece a língua portuguesa, veja que ele coloca um C na frente, que denota condição. Ele está trazendo para Jesus, querendo ver se Jesus tinha consciência de sua identidade, trazendo dúvida se de fato ele era filho ou não. Lembre-se que no batismo ele ouviu uma voz de Deus falando o quê? Tu és o quê? Meu filho amado, em quem tem muita alegria. Aí Satanás vem e fala: se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma em quê? Em pão. Qual foi a resposta de Jesus mesmo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo ataca, nessa primeira tentação, o diabo ataca Jesus e questiona ele qual é a prioridade dele. O Satanás atacou Jesus, questionando primeiramente a filiação dele. E ao perceber a necessidade de Jesus, porque ele tirava 40 dias sem comer nada e com fome, Jesus fala: se tu és filho de Deus, pega essa pedra aí, transforma em pães. Ele está questionando qual é a sua prioridade, Jesus. É satisfazer suas necessidades pessoais ou cumprir a vontade de Deus? Você acha que Satanás não tem tentado tantos outros assim também? Tantos assim que dão prioridade em satisfazer as suas próprias necessidades, em satisfazer todos os seus anseios. Eu não estou dizendo que você não possa ter sonhos. Eu não estou dizendo que você não tem que ter objetivos. Tem que ter sim. Mas lembre-se do que Jesus ensinou em Mateus 6,33. Se você é bom de Bíblia, lembra desse texto? Mateus 6,33 diz o quê? Buscai em segundo lugar? Buscai o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, aquilo que você deseja, ou que você, pelo menos você, será acrescentado. Não inverta a ordem, porque se você inverter a ordem, você está caindo na primeira tentação que ele fez para Jesus no deserto. Ele pergunta e questiona a Jesus: Jesus, qual é a sua prioridade? É resolver as suas necessidades agora? É essa a sua preocupação primária? Jesus fala: não, a minha prioridade é servir e obedecer ao meu rei, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que eu e você possamos estar atentos a isso. E eu te pergunto, qual é a sua prioridade? Porque Satanás vai constantemente questioná-la. Constantemente ele vai questionar você. Da mesma forma que ele tentou Jesus, ele vai tentar você te questionando qual é a sua prioridade. Que você possa dizer para ele: a minha prioridade é Deus, o reino e a palavra. É claro que com ele, enquanto eu viver, eu vou ter sonhos, objetivos na vida sim, você deve ter sim.
mas a sua prioridade é o Senhor, é o reino de Deus, é a sua justiça, é a sua consciência de identidade e a sua determinação em cumprir a missão que Deus colocou para nós nessa terra. Então agora o diabo, já entendendo que a prioridade de Jesus é o reino, não é ele, Satanás vai tentar uma segunda coisa. No versículo 5 a 8, nós não vamos ler, mas para ganhar tempo, veja, no versículo 5 a 8, Satanás agora pega, se eu não me engano é isso mesmo, ele pega Jesus e leva para um pináculo, né? Vamos ver se é isso mesmo. Um alto monte, né? Um alto monte, é isso mesmo? Sim. E lá ele oferece os reinos da terra, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Então nesse versículo de 5 a 8 de Lucas 4, Satanás agora conduz Jesus até um alto monte, um pináculo em algumas versões. E ele meio que, vamos imaginar que ele mostra um telão assim, ó, e mostra todos os reinos da terra. Reinos, autoridade, fala assim, olha, tudo isso aqui é meu. Ele diz isso, olha nas suas escrituras. Toda essa autoridade, reino, poder, fama, glória, tudo isso me pertence. E eu te darei, se você se prostrares, e o quê? Me adorares. E o que Jesus disse? Qual é a resposta de Jesus mesmo? Adoro o Senhor teu Deus e só Ele merece. Eu adoro somente ao Senhor meu Deus e somente a Ele eu presto culto, somente a Ele. Você acha que Satanás não tem tentado hoje muitos assim também? Veja como Jesus ensina assim, olha, lá no capítulo 5, 6 e 7, quando ele fala assim, não orem em público, no caso, com a intenção de querer trazer glória para si, ou querer mostrar para as pessoas que você é alto espiritual, que você é muito espiritual. Lembra que Jesus fala sobre isso? Não queira fazer esse tipo de oração para mostrar que você é espiritual. Não queira fazer auto-execuções com a intenção no coração de se mostrar espiritual. Porque se você fizer isso, você vai receber a sua recompensa. E qual é a recompensa? O aplauso das pessoas. Talvez o joinha na internet, mas não recebe a recompensa de Deus. Aí Jesus até orienta, se você quer orar e agradar a Deus, entra no seu secreto. Busque a Deus no seu secreto com a intenção certa. E Deus que te vê no secreto te recompensará. Talvez no secreto você não terá os aplausos das pessoas, mas você terá o aplauso, vamos dizer assim, a manifestação de Deus na sua vida. É esse tipo de tentação que Satanás está fazendo. Qualquer coisa que você fizer, por isso que devemos estar atentos. Quando você assume um ministério na igreja, ou qualquer algo que você faça, se você fizer com intenção de trazer glória para você, de querer se sobressair pelas pessoas, você não está adorando a Deus, você está adorando a Satanás. É isso que ele está dizendo. Jesus, eu te darei toda a glória e todos os reinos dessa terra se me prostrares e te adorar, e me adorares. Não. Eu me prostro somente diante do meu Senhor e Deus, e somente a Ele eu presto culto. A minha vida é para a glória de Deus. Eu faço da minha vida, como o próprio João Batista disse, eu devo reduzir, para que quem? Para que Jesus cresça. Que eu diminua e que Ele cresça. Que eu diminua e que Ele cresça. Amém, irmãos? Amém. Você tem que fazer na missão de Deus o seu melhor. Você deve fazer sim com excelência. E se Deus te colocar por causa disso em evidência, nunca quebre o seu coração e caia no orgulho e na soberba. Sempre coloque-se em humildade diante de Deus e diga: Senhor, se o Senhor me coloca em evidência em alguma área, isso é para a tua glória, isso é somente para o seu louvor. Aonde eu estiver, eu tenho a missão de louvar e conduzir as pessoas a ti. Eu não quero jamais ousar trazer a glória para mim. Porque se um dia eu fizer, eu não estarei adorando mais a Deus, mas a Satanás. E Jesus mostra que nessa área também ele não consegue ganhar, ele não consegue tentar Jesus, porque Jesus tinha Deus como centro de sua vida. Jesus tinha Deus como centro de sua vida. Eu e você devemos ter Deus, Jesus, como centro de nossa vida, amém, irmãos?
E aqui ele vai para a última tentação. Ele vai tentar novamente lá no versículo 9 ao 13. 9 ao 13. Ele de novo conduz Jesus até um alto lugar. E ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, novamente questionando a identidade de Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí, porque até mesmo os anjos te guardarão para que você não corte nem um pedacinho do seu pé. Não vai acontecer nada. Sabe o que Satanás está questionando aqui? Está questionando a soberania de Deus. E você acha que também Satanás não nos tenta assim também? Você talvez pense assim, falamos isso na escola bíblica também. Você vem à igreja todos os domingos, você é fiel nas ofertas, você ora, você lê a palavra, você evangeliza, você participa de todos os trabalhos da igreja, e de repente alguma coisa ruim te acontece. E aí você já blasfema, já sai da igreja, já fala: ah, Deus não me ama, por que isso está acontecendo comigo? É justamente esse tipo de tentação que Satanás está fazendo com Jesus. Ué, Jesus, se tu és o Filho de Deus, não se preocupe, os anjos não vão deixar nem nada te acontecer. Não vai deixar nada te acontecer. Coisas ruins te acontecerem, não vai. Porque você é o Filho de Deus, não é verdade? Satanás está questionando a soberania de Deus. Deus é soberano. Se um dia você, mesmo que você esteja vivendo na obediência com Ele, mas se Deus permitir algo acontecer para lapidar você, para refinar você, para trazer você para o centro do desejo, da vontade dEle, da missão dEle, que assim seja, e que você passe com alegria e com humildade e dependência de Deus. Se eu não me engano, lá no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, Ezequiel olhando a situação de Israel, ele diz assim: eu procurei na cidade, olha o que Ezequiel fala, eu procurei na cidade um homem sequer para se colocar na brecha pelo povo, e eu não encontrei um. Agora tente imaginar uma situação de guerra. Imagine você está pertencendo a um reino com fortalezas, com aquelas muralhas. Lembre-se de uma situação de guerra daquela época. E os inimigos estão do lado de fora, jogando aquelas pedras, aquelas bombas de pedra, né? Imagina que os inimigos conseguem fazer um buraco nas muralhas, uma abertura, onde os inimigos podem entrar ali e invadir a cidade onde você mora. E Ezequiel está falando: eu procurei alguém para se colocar na brecha, naquele lugar. Agora pense comigo, se você fosse um cidadão do reino que está sendo atacado, você acha que aquele lugar, onde foi feita uma brecha, uma abertura, é o lugar mais seguro para estar? Você acha que é o lugar mais seguro? Claro que não, é o lugar mais perigoso, porque é justamente ali que o exército inimigo vai invadir, é justamente ali que o exército inimigo vai jogar as flechas, se algum soldado aparecer. E Deus está falando pelo profeta Ezequiel: eu procurei um para estar na brecha, não encontrei. Isso quer dizer, se você está sendo guiado pela vontade de Deus, e Deus te leva até mesmo para lugares aparentemente perigosos, ali, por causa da presença de Deus, vai ser o lugar mais seguro para você. Não é você que define o seu conforto ou o lugar mais seguro, porque o mais seguro lugar não está condicionado às circunstâncias. O lugar mais seguro para estar é debaixo da vontade do Senhor. Você está compreendendo isso? É debaixo da vontade do Senhor, é o lugar mais seguro para se estar. Mesmo que seja na brecha, o lugar onde as flechas vão vir, mas você não está só, porque a presença de Deus está com você. Amém, irmão? Amém. Porque servir o Evangelho, servir a Cristo, é negar-se a si mesmo, tomar a cruz, e isso não é para covarde. Isso é para gente valente, gente que está disposta a dar a vida por Ele. E eu e você devemos ter essa consciência de missão. Já estou caminhando para o final. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Eu vou só definir agora a missão de Jesus, que também é nossa. Veja que interessante, que maravilhoso, no versículo 16. Jesus diz assim: olha, quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância,
foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Eu quero chamar a sua atenção rapidamente para esse versículo 16. Veja algo interessante aqui. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, isso já depois da tentação no deserto, ele foi à sinagoga no sábado, que era tipo uma igreja, como nós aqui estamos. E veja algo interessante que a Bíblia fala, como de costume. Isso quer dizer, era hábito e rotina de Jesus estar presente congregando. Por isso que quando você vê alguém falando, não, eu sirvo a Jesus fora da igreja, isso é uma loucura, isso não é verdade, isso não é evangelho. Como pode alguém falar, eu amo a Jesus, eu só não gosto muito do fã-clube dele, que é a igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Como pode alguém dizer que ama a cabeça de alguém, mas não ama o corpo? Eu já dei esse exemplo bobo, né? Mas é um exemplo claro para explicar isso. Você tem seu cônjuge, você vai falar, não, eu amo só a sua cabeça, o seu corpo é horrível. Não. Se você ama por inteiro, certo? Se você ama Jesus, deve amar a igreja. A igreja também é mencionada como noiva. Como é que você reagiria se alguém, imagine Paulo, se alguém chega para você e fala assim, Paulo, eu quero ser seu amigão. Cara, você é muito gente boa. Mas, por favor, não deixe chegar perto da Paula, não, da sua esposa, porque eu odeio ela. Nossa, você seria amigo dessa pessoa? Claro que não. Como é que alguém pode dizer que quer ser amigo de Jesus e odiar a noiva dele, que é a igreja? Impossível. Então, quem ama o corpo, quem ama a cabeça, deve amar o corpo. E Jesus mostra isso na prática, quando ele fala aqui, foi à sinagoga no sábado, e como de costume, ele se levantou para ler as Escrituras. Fecha aspas. Agora a missão dele. Versículo 17 diz assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu, e encontrou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, e os cegos verão, e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo e o favor do Senhor. Essa é a missão de Jesus, e eu digo para você, também deve ser a nossa. Eu vou repetir qual é a sua missão agora, se você tinha dúvidas. A pergunta que eu trouxe para você hoje como reflexão nessa mensagem de domingo pela manhã: qual é a sua missão? Mas antes de você iniciar a sua missão, você precisa ter certeza de sua identidade. E nessa certeza de sua identidade, pela palavra revelada que você é filho, você possa vivenciar a missão de Deus. E a missão de Deus é: o Espírito do Senhor está sobre você. Amém? Amém. E se o Espírito do Senhor está sobre você, Ele também te ungiu. Ele te ungiu para quê? Para levar as boas novas aos pobres. Ele te enviou para anunciar que os cativos, aqueles que estão presos por Satanás e pelas garras malignas, possam ser livres pelo poder de Jesus. Ele disse que os cegos verão, aqueles que são cegos, e esses cegos podem ser literalmente cegos mesmo, ou pessoas cegas, obscurecidas por causa de seus prazeres, porque estão mortos no pecado e precisam da revelação de Deus para que seus olhos se abram e possam reconhecer Jesus em suas vidas. É sua missão levar essas boas novas, trazer liberdade aos oprimidos e dizer que é chegado o reino de Deus e o tempo e o favor de Deus chegou também. Que essa seja a nossa missão, igreja. Que essa seja a sua missão, que é quando você levantar pela manhã, até mesmo hoje, durante a tarde, não sei se você vai para a sua casa ou se você vai se encontrar com outras pessoas, lembre-se, eu sou um filho de Deus, eu tenho uma identidade, eu sou um sacerdote do Senhor, uma sacerdotisa do Senhor, eu sou um embaixador do Rei. Eu sou um forasteiro nessa terra, estou de passagem com uma missão. E qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Levar as boas novas do Evangelho. Falar àqueles que estão presos, eu tenho as boas novas que traz libertação para você. E essas boas novas têm um nome, é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo o Senhor. Amém? Amém. Mas
Mas eu vou dizer para você, já encerrando, já falei para encerrar mesmo agora. Porque às vezes tem pastores que falam que vai acabar e vai pregar mais 40 minutos. Estou tentando melhorar isso também. Encerrando mesmo. Eu quero dizer para você que quando você está vivendo a missão, eu vou dizer uma coisa, eu quero alertar para você, porque todo aquele que tem uma identidade, uma missão, você precisa ter consciência do preço a pagar. Quando você entra na missão, de fato, você vai receber críticas. Lembre-se que a gente está estudando sobre ofensas, certo? É por isso que um crente maduro, o Iós, ele vai ter consciência de identidade, ele vai estar vivendo missão, e quando você é maduro, você suporta, você se blinda das ofensas, sabe por quê? Porque no meio da missão, você vai receber altas críticas. Críticas das pessoas de fora, críticas talvez de sua própria família, críticas talvez de pessoas da igreja. Você vai receber e vai ser alvo de críticas. Como você vai lidar com isso? Você vai receber ofensas. Pessoas podem ofender você. As pessoas rejeitaram Jesus. E se rejeitaram Jesus, vão rejeitar você. As pessoas falaram mentiras de Jesus. E se falaram mentiras de Jesus, vão falar de você. As pessoas tentaram matar Jesus. E podem acontecer sim, de até mesmo tentar matar você. Mas seja forte, porque você não está só. Porque além dessas questões ruins que podem vir sobre você, mas eu quero dizer para você algo, que na missão você também terá o favor de Deus, a presença dele. Os milagres seguirão você. Curas poderão acontecer no meio da missão. E que prazer é de você, dentro da missão, você ver pessoas sendo transformadas. Pessoas que estavam abandonadas e jogadas no pecado, e ao você viver orando por aquela pessoa, clamando aos céus por aquela pessoa, e você visita aquela pessoa nos momentos de perdição, e você ama, cuida, evangeliza, ama, cuida e vive, e aquela pessoa se rende a Jesus, e você consegue ver como Jesus é maravilhoso, transformando alguém que estava perdido no mundo e agora está feliz na presença de Deus. Que maravilhoso, satisfação é para nós ver que você foi um instrumento de Deus para trazer alguém que estava preso nas garras de Satanás e agora trouxe para a luz e para a liberdade. Isso é maravilhoso. Se você tiver a missão, você vai ver isso. Eu quero só ler o último versículo de Marcos 10, 45, que diz assim: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E se o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, assim também devemos fazer. Nós não estamos aqui para ser servidos, estamos aqui para servir. Se você está só esperando ser servido, você está na missão errada. Nós estamos aqui para servir e para dar a nossa vida em resgate de muitos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Que você reflita e pense em tudo que foi falado aqui pela palavra. A palavra foi lançada ao seu coração e à sua mente. Que você seja transformado por ela. Que você saia daqui hoje com a certeza de sua identidade. E que você saia daqui também, que você tem uma missão. Aproveite todas as oportunidades que você tiver. E se você não tem oportunidades, crie as oportunidades para poder levar as boas novas do Evangelho às pessoas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua santa palavra que foi ministrada aqui hoje. Pai, o Senhor veio para salvar e buscar todos aqueles que estavam perdidos. Obrigado, Senhor, porque eu era um deles. Eu estava tão longe de Ti, perdido nos meus pecados. E o Senhor, pelo seu infinito amor, me resgatou. O Senhor me trouxe, Senhor, para a sua santa família. E eu te agradeço porque a tua graça me alcançou. E não somente a mim, mas a todos os meus irmãos que estão aqui hoje. Senhor, que nós possamos sair daqui e ter a consciência de nossa identidade, de que somos filhos. Filhos seus, filhos amados. E quando Satanás vier nos tentar, para questionar a nossa filiação, ou querer nos tirar do foco de nossa missão, que possamos estar sensíveis ao Teu Espírito e dizer não a todas as tentações que Ele nos trazer. E na nossa missão, eu te peço, Senhor, unja-nos, Pai, como o Senhor ungiu
ao seu Filho Jesus, que essa unção esteja sobre nós também. E que o Senhor nos dê ousadia e intrepidez para, no nosso dia a dia, anunciar as boas novas do Evangelho ao mundo, levar liberdade àqueles que estão cativos e restauração de vista e de qualquer outra enfermidade àqueles que estão doentes, e levar as boas novas de salvação a todos, a começar pela nossa própria casa. Nos abençoe, Senhor, e nos ajude nisso. Senhor, por favor, eu te peço que o Senhor nos guarde, Senhor, de toda a cilada e de toda a tentação do Senhor e do Satanás. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor abençoe a nossa casa, nossos filhos, nossos netos. E que o Senhor prospere e abençoe o trabalho de nossas mãos. Assim é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão direita, por favor. Eu quero orar e abençoar você. Que a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E que o amor de Deus Pai, esse maravilhoso amor, que lança fora todo medo, esteja sobre você, transbordando em você. E que a grande e maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja o seu alvo e o seu maior prazer, hoje e sempre. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém?